A chuva martelava contra as janelas fumê do SUV preto. Cada gota um estacato afiado que combinava com a batida frenética do meu coração. Eu agarrei as alças gastas do carrinho de bebê duplo, meus nós dos dedos brancos sob o tecido barato da minha jaqueta encharcada. O sinal da faixa de pedestres piscou vermelho, mas eu já estava na metade do caminho, desesperada para chegar à farmácia do outro lado antes que fechasse. Minha filha Emma estava ardendo em febre a tarde toda, e meu filho Lucas não parava de tossir. Aqueles sons molhados e ásperos que faziam meu peito se intensificar com medo toda vez que os ouvia. A cidade cheirava a fumaça de exaustão e asfalto molhado, misturados com o cheiro acre de lixo das lixeiras transbordando na esquina. Meus tênis rangiam com cada passo, água escorrendo pelos buracos que eu pretendia remendar há meses. 3 anos. 3 anos desde que eu tinha me afastado de tudo que eu sabia, carregando nada além das roupas nas minhas costas e o segredo crescendo dentro de mim. 3 anos de trabalhar em turnos duplos na lanchonete, de contar moedas, de dizer a mim mesma que a liberdade valia a fome, valia o medo, valia a exaustão profunda que tinha se tornado minha companheira constante. Eu era invisível nesta cidade, apenas mais uma mãe solteira lutando em um mar de pessoas, muito ocupadas para notar a mulher empurrando um carrinho de bebê estragado através da chuva. O SUV apareceu como um predador emergindo das sombras, elegante, preto e impossivelmente caro. Ele parou no cruzamento e mesmo através da chuva e das janelas fumê, eu senti aquela presença, aquele peso sufocante que eu tinha passado 3 anos tentando esquecer. Meus pés congelaram no meio do passo. A janela do passageiro desceu com um sussurro mecânico e o mundo inclinou em seu eixo. Pela fresta, eu peguei um vislumbre de lã cinza carvão. Um terno que provavelmente custava mais que 6 meses do meu aluguel. O cheiro que escapou do veículo fez meu estômago apertar. Bergamota e cedro, caros e inconfundíveis. Um cheiro que costumava grudar na minha pele, que costumava me fazer sentir segura antes que eu aprendesse que segurança era apenas outra palavra para gaiola. Continue se movendo, Helena. Minha voz era mal um sussurro, perdida no tambor da chuva. Mas a porta do SUV abriu, o tempo fragmentado em pedaços cristalinos afiados. Um sapato de couro preto tocou o pavimento molhado. Italiano polido a um brilho espelhado apesar da chuva. Então outro, uma figura emergiu e mesmo contra a luz pelas luzes da cidade, eu teria conhecido aquela silhueta em qualquer lugar. Dante Moretti, alto, ombros largos, movendo-se com a graça predatória de alguém que nunca tinha conhecido medo, porque ele era a coisa que outros temiam. Minhas mãos tremeram nas alças do carrinho. Emma se mexeu, seu pequeno rosto corado de febre, e Lucas tossiu de novo, o som fraco e lamentável. A chuva grudou meu cabelo no meu rosto, e eu sabia que eu parecia exatamente o que eu era. Uma mulher que tinha sido quebrada pela vida, pedaço por pedaço, até que não havia nada além de instinto de sobrevivência e amor pelos seus filhos. Ele ficou lá na chuva, e ele não se moveu, não falou. Atrás dele, eu podia ver movimento no SUV, pelo menos 2 outras figuras, a forma delas sugerindo o volume de armadura corporal sob ternos caros. A segurança dele, claro. Dante Moretti nunca ia a lugar nenhum sem um exército nas suas costas. Eu deveria ter continuado andando. Deveria ter abaixado minha cabeça e passado por ele, fingido que eu era apenas outra estranha em uma rua da cidade. Mas meu corpo tinha me traído, enraizado no lugar por 3 anos de pesadelos e a memória visceral do que significava estar na órbita dele. Então o olhar dele caiu para o carrinho. O mundo parou. Eu assisti à expressão dele mudar. Assisti à máscara fria do homem que governava o submundo da cidade rachar. Apenas o suficiente para deixar outra coisa passar. Seus olhos, escuros como a meia-noite e 2 vezes mais perigosos, fixaram-se nos 2 pequenos rostos visíveis sob a capa de chuva do carrinho.
Emma com seus cachos escuros e suas maçãs do rosto afiadas. Lucas com sua pele oliva e a mandíbula teimosa que era puro Moretti. Os gêmeos tinham 2 anos e 4 meses de idade, velhos o suficiente para ter as características dele estampadas em seus rostos como uma verdade inegável que eu tinha tentado tanto negar. Atrás de Dante, outra figura emergiu do SUV. Uma mulher alta, esguia, vestida em roupas de grife cor creme que provavelmente custavam mais do que eu ganhava em 1 ano. Seu cabelo loiro estava perfeitamente penteado apesar da chuva, e diamantes cintilavam em sua garganta, o tipo de diamantes que declaravam posse, que marcavam território. Ela tinha a mão na porta do carro, sua expressão impaciente, irritada com o atraso. Sua noiva, a mulher que os jornais chamavam Victoria Castellano, filha da família criminosa Castellano. A aliança que uniria 2 das mais poderosas organizações da máfia na costa leste. Dante? A voz dela cortou a chuva, afiada com confusão e irritação. Qual é o atraso? Mas ele não virou-se para ela. Não a reconheceu de forma alguma. A atenção dele estava presa no carrinho com uma intensidade que fez minha pele arrepiar com aviso. Eu podia ver a mente dele trabalhando por trás daqueles olhos escuros. Podia quase ouvir os cálculos, as realizações encaixando no lugar, como balas deslizando em uma câmara. A chuva engrossou, e em algum lugar na distância, uma buzina de carro soou. O sinal da faixa de pedestres tinha mudado 2 vezes desde que eu tinha congelado aqui, presa entre a mulher que eu tinha sido e a vida que eu tinha construído das cinzas. Dante. A voz de Vitória de novo, mais alta desta vez, com a borda do tipo de direito que vinha de nunca ter sido negado nada. Nós vamos nos atrasar, para ele se moveu. 3 passos o trouxeram perto o suficiente para que eu pudesse ver o músculo pulsando na mandíbula dele. Perto o suficiente para que sua presença me engolfasse como uma força física. Perto o suficiente para que eu pegasse o impacto total do cheiro dele e sentisse meu corpo traidor responder com memória. Com o fantasma de um tempo quando eu tinha acreditado que a escuridão dele poderia abrigar em vez de consumir. Helena. Meu nome nos lábios dele era uma arma e uma carícia. Áspero com algo que eu não conseguia nomear e não queria reconhecer. Aquelas crianças, eu encontrei minha voz em algum lugar nas profundezas do meu terror. Não são nenhuma da sua preocupação. A mão dele se moveu, não para mim, mas para o carrinho. Um dos homens dele materializou-se ao lado dele instantaneamente. Uma parede de músculo em um terno preto. Mão dentro da jaqueta dele, onde eu sabia que uma arma esperava, mas Dante o acenou de volta com um gesto sutil. A atenção dele nunca deixando o meu rosto. Quantos anos? A pergunta era suave, mortalmente suave. O tom que ele usava logo antes de alguém desaparecer das ruas para sempre. 2. A palavra escapou antes que eu pudesse pará-la. Matemática era uma coisa impiedosa. Eu assisti ele fazer o cálculo. Assisti o momento em que ele entendeu que 9 meses antes do nascimento dos gêmeos, colocava a concepção deles exatamente na época em que eu ainda tinha sido dele, quando eu ainda tinha sido ingênua o suficiente para acreditar que eu poderia amar um monstro sem me tornar um monstro eu mesma. Emma tossiu, um pequeno som que estilhaçou um momento, minhas mãos apertaram nas alças do carrinho, o instinto materno sobrepondo 3 anos de medo. Eu preciso ir. Eles estão doentes. Entre no carro. Não era um pedido. Não. A palavra pairou entre nós como uma granada com o pino puxado atrás dele. Victoria tinha saído completamente do SUV agora, a expressão dela transformando-se de aborrecimento para interesse aguçado. Ela estava se movendo mais perto, seus saltos clicando no pavimento molhado. E eu podia ver o momento exato em que ela registrou a situação, o jeito que Dante estava olhando para mim, o carrinho, a matemática inegável da idade das crianças. Dante. A voz dela tinha mudado, assumindo uma borda perigosa. Quem é esta mulher? Ele não a respondeu, nem sequer olhou na direção dela.
O foco dele permaneceu absoluto, prendendo-me no lugar com o peso da atenção dele. Helena, entre no carro. Nós não estamos tendo esta conversa na chuva enquanto meus filhos estão doentes. Meus filhos, o pronome possessivo, caiu como um soco no meu plexo solar. Este era o momento que eu temia há 3 anos. O pesadelo que tinha me acordado ofegante no escuro. O momento quando Dante Moretti descobriu que era um pai e decidiu o que fazer sobre isso. Eles não são. Eu comecei. Mas Lucas escolheu aquele momento para começar uma crise de tosse que sacudia seu pequeno corpo. E Emma começou a chorar, seus olhos brilhantes de febre confusos e assustados pelo homem estranho pairando sobre nós. A expressão de Dante mudou de novo, e algo que poderia ter sido preocupação piscou em suas feições antes que a máscara voltasse ao lugar. Ele virou a cabeça ligeiramente, não olhando para longe de mim, mas de alguma forma dirigindo-se ao homem parado atrás dele. Marco, esvazie a farmácia. Chame o melhor pediatra deles. Agora Marco, construído como um tanque com cicatrizes que sugeriam que ele tinha sobrevivido a situações que matariam homens normais, puxou seu telefone e começou a latir ordens em italiano rápido. Eu não preciso da sua ajuda, eu disse. Mas minha voz falhou nas palavras porque aquilo era uma mentira. Eu precisava de ajuda desesperadamente. A visita à farmácia era apenas o começo. Eu precisava do dinheiro para remédios que eu não podia pagar, para a visita ao médico que eu tinha adiado, para o aquecimento no nosso apartamento que tinha parado de funcionar há 2 dias. Orgulho era um luxo que eu não podia mais pagar. Mas aceitar a ajuda de Dante Moretti era um preço que eu não tinha certeza se conseguiria sobreviver pagando. Helena, ele disse meu nome como uma oração e uma ameaça. Você pode entrar no carro de bom grado, ou eu posso colocar você e as crianças nele eu mesmo. Mas de uma forma ou de outra, você não vai se afastar de mim de novo. A voz dele baixou, íntima, apesar da presença de Victoria, apesar dos homens dele nos cercando. Nem agora, nem nunca. A chuva continuou a cair, lavando os últimos 3 anos de distância cuidadosamente construída, de liberdade duramente conquistada, da ilusão de que eu poderia realmente escapar do poço de gravidade do mundo de Dante Moretti. Victoria estava perto o suficiente agora para que eu pudesse ver o cálculo frio em seus olhos azuis. A forma como ela me avaliou e me achou carente, pobre, desalinhada, nada. Mas o olhar dela se aguçou quando ela olhou para o carrinho. Quando ela viu as características inconfundíveis Moretti nos rostos dos meus filhos. Esta é ela. A voz de Victoria era gelo embrulhado em seda. A que fugiu há 3 anos. A palavra caiu como um tapa, mas antes que eu pudesse responder, Dante se moveu. A mão dele se estendeu e agarrou o pulso de Victoria com força suficiente para fazê-la ofegar. O aperto dele visivelmente doloroso mesmo de onde eu estava. Escolha suas próximas palavras com muito cuidado. Ele disse, sua voz tão fria que eu senti Victoria tremer, apesar de seu casaco caro. Aquela mulher é a mãe dos meus filhos. A próxima pessoa que a desrespeitar não viverá o suficiente para se arrepender. A ameaça pairava no ar. E eu vi o momento em que Victoria entendeu que o equilíbrio de poder tinha mudado irrevogavelmente. Qualquer aliança que o noivado deles representasse, quaisquer benefícios políticos que trouxesse para a organização dele, não significava nada comparado às 2 crianças pequenas tossindo no carrinho encharcado de chuva. Ele soltou o pulso dela e virou-se de volta para mim. E nos olhos dele, eu vi a verdade da qual eu tinha fugido por 3 anos. Dante Moretti nunca soltava o que pertencia a ele. E quer eu gostasse ou não, eu tinha acabado de ser reclamada. A farmácia estava vazia quando entramos, suas luzes fluorescentes ásperas contra minha pele encharcada de chuva. Eu tinha observado pelas janelas fumê do SUV, enquanto Marco e 2 outros homens de ternos escuros simplesmente tinham entrado, falado brevemente com o gerente, e em minutos, cada cliente tinha sido escoltado para fora.
Um sinal de fechado para manutenção de emergência apareceu na porta. A velocidade e eficiência disso fez meu estômago revirar. Este era o mundo de Dante, onde dinheiro e medo podiam remodelar a realidade em minutos. Eu tinha tentado recusar entrar no veículo. Tinha agarrado as alças do carrinho e plantado meus pés no pavimento molhado. Mas o choro de Emma tinha se tornado mais desesperado, e a respiração de Lucas tinha assumido uma qualidade de chiado que me aterrorizava mais do que Dante jamais poderia. Então, eu tinha subido no SUV com tanta dignidade quanto pude reunir, que era nenhuma, e fingi não notar como Victoria tinha sido deixada em pé no meio-fio, seu rosto uma máscara de raiva mal controlada. Agora, dentro da farmácia, Dante estava ao meu lado, mas sem tocar. A presença dele um peso constante que eu não podia ignorar. O farmacêutico, um homem nervoso na casa dos 50 com mãos trêmulas, estava preparando a medicação sob o olhar vigilante de Marco enquanto outro dos homens de Dante estava perto da porta, a mão casualmente apoiada na arma que eu podia ver sob sua jaqueta. Eu me ajoelhei ao lado do carrinho, desprendendo Emma primeiro. Seu pequeno corpo estava quente contra o meu, enquanto eu a levantava, seus cachos escuros úmidos com suor de febre. Ela enterrou o rosto no meu pescoço, choramingando, e eu senti a dor familiar de impotência que vinha com ver seu filho sofrer e ser incapaz de consertar. Deixe-me vê-la. A voz de Dante era suave, mas ainda me deixou tensa. Eu virei ligeiramente, criando uma barreira entre ele e Emma com meu corpo, um instinto que eu não conseguia suprimir, mesmo que a lógica dissesse que ele não machucaria sua própria filha. Mas a lógica não tinha nada a ver com o medo que tinha sido gravado em meus ossos durante o último ano que eu tinha passado no mundo dele. Quando eu tinha finalmente entendido que tipo de homem eu tinha me apaixonado. Ela não te conhece, eu disse calmamente, tentando manter minha voz firme por causa de Emma. Você vai assustá-la. Algo piscou em seu rosto. Mágoa, talvez, ou raiva pela verdade das minhas palavras. Seus filhos tinham 2 anos, e para eles, ele era um estranho alto e escuro que irradiava perigo como outros homens, irradiava a colônia. Então, me apresentou. Não era uma sugestão. Eu fechei meus olhos brevemente, reunindo força que eu não tinha. Emma se mexeu em meus braços, seus olhos brilhantes de febre abrindo para espiar o homem pairando sobre nós. Eu senti seu pequeno corpo tenso, pronta para chorar de novo. Emma, bebê, eu sussurrei, alisando seus cachos úmidos para trás da testa. Este é Dante. Ele vai ajudar a fazer você se sentir melhor. A mentira tinha gosto de cinzas na minha língua. Ele não estava aqui para ajudar. Ele estava aqui porque descobriu um segredo que mudou tudo. Porque Dante Moretti nunca se afastava do que ele considerava sua propriedade. E eu tinha acabado de dar a ele mais 2 razões para nunca me deixar ir. Emma o estudou com aquele jeito intenso que as crianças têm de ver mais do que os adultos querem revelar. Então, surpreendendo a nós 2, ela estendeu uma pequena mão para ele. Quente, ela choramingou. Mamãe, quente. O comportamento inteiro de Dante mudou. O perigoso lorde do crime que tinha ameaçado sua noiva no meio de uma rua desapareceu, substituído por algo que eu não reconhecia, algo quase vulnerável. Ele se moveu mais perto, lentamente, como se aproximando de um animal assustado, e sua mão, a mesma mão que provavelmente tinha assinado sentenças de morte que tinha puxado gatilhos e quebrado ossos, estendeu-se com infinita gentileza para tocar a testa de Emma. Sua mandíbula apertou. Ela está ardendo em febre. Onde diabos está aquele médico? Como se convocada, a porta da farmácia abriu e uma mulher na casa dos 40 entrou carregando uma bolsa médica preta. Ela usava roupas caras sob uma capa de chuva de grife e sua expressão sugeria que ela estava acostumada aos chamados no meio da noite de homens poderosos. Marco deve ter ligado para ela do carro. Doutora Chen, Dante disse, seu tom não admitindo discussão. Minha filha tem febre. Meu filho está tossindo. Conserte isso. Doutora.
Os olhos de Shen arregalaram ligeiramente com a palavra filha, mas ela se recuperou rapidamente, máscaras profissionais deslizando no lugar. Deixe-me examiná-los. Há algum lugar privado? O farmacêutico, ainda tremendo, gesticulou em direção a uma pequena sala de consulta nos fundos. A mão de Dante moveu-se para a parte inferior das minhas costas, possessiva, proprietária, guiando-me em direção a ela antes que eu pudesse protestar. O toque enviou eletricidade através das minhas roupas encharcadas de chuva, um lembrete traidor de como meu corpo ainda o reconhecia, ainda respondia apesar de tudo que eu sabia sobre ele. A sala de consulta era apertada, mal grande o suficiente para a mesa de exame, uma cadeira, e nós quatro, eu, Dante, Dra. Shen e Marco de guarda na porta. Eu coloquei Emma na mesa, então levantei Lucas do carrinho. Ele estava mais quieto que a irmã, mas sua respiração era trabalhosa e o medo arranhava minha garganta. A Dra. Shen trabalhou eficientemente, verificando temperaturas, ouvindo pulmões, examinando gargantas com um olho treinado. Eu segurei Lucas enquanto ela examinava Emma, então trocamos, tentando ignorar como Dante observava cada movimento, como a presença dele preenchia o pequeno quarto até não haver mais ar para respirar. Infecção viral, a doutora Shen finalmente anunciou, tirando seu estetoscópio. Nada imediatamente fatal, mas eles precisam de redutores de febre, muitos líquidos e monitoramento. Os pulmões do menino soam congestionados. Estou prescrevendo um inalador e antibióticos como precaução contra a infecção secundária. O alívio deixou meus joelhos fracos, não sério. Eles ficariam bem, e as condições de vida deles? A pergunta de Dante foi afiada, dirigida à doutora, mas seus olhos estavam em mim. Isso poderia estar contribuindo? A Dra. Shen hesitou, e eu senti meu rosto corar de vergonha. Ela tinha visto as roupas das crianças, gastas, mas limpas, baratas, mas bem cuidadas. Ela provavelmente podia adivinhar o resto. O apartamento frio, as refeições irregulares quando o dinheiro era apertado, o estresse que grudava em mim como uma segunda pele. Calor e nutrição adequados são importantes para a recuperação. Ela disse cuidadosamente, diplomaticamente, e para prevenir futuras infecções. Eu cuido dos meus filhos, eu disse, minha voz mais dura do que eu tinha pretendido. Eu estava cansada, tão cansada de ser julgada, de ser achada em falta. Eles são amados e alimentados e vivendo na pobreza. As palavras de Dante cortaram como uma faca. Não minta para mim, Helena. Eu consigo ver os buracos nos seus sapatos, o jeito que você está tremendo. E isso não é só da chuva. Quando você comeu uma refeição completa pela última vez? Eu queria bater nele. Queria gritar que isso era culpa dele. Que eu tinha tido que escolher entre a gaiola do mundo dele e a liberdade da pobreza, que não havia boa escolha quando você amava um monstro. Mas Emma estava observando com olhos embaciados de febre, e Lucas estava choramingando em meus braços. E desmoronar era um luxo que eu não podia pagar. Isso não é mais da sua conta. Eu disse em vez disso, minha voz fria. Obrigada pelo médico. Nós levaremos a medicação e iremos. Ir para onde? O tom dele era enganosamente suave, mas eu ouvi o aço por baixo. De volta a seja lá que casebre você tem vivido. De volta a trabalhar até a morte enquanto meus filhos ficam doentes por aquecimento inadequado. É minha casa. Eles são meus filhos. E nós temos estado bem. Eles são meus filhos também. As palavras foram quietas, mas atingiram com a força de um golpe físico. E você os manteve longe de mim por mais de 2 anos. A acusação pairava entre nós, justificada e terrível. A Dra. Shen limpou a garganta desconfortavelmente, recolhendo seu equipamento. Eu darei as prescrições ao seu farmacêutico. As crianças devem começar a se sentir melhor dentro de 24 horas. Se a febre não baixar ou a respiração piorar, leve-os ao hospital imediatamente. Dante assentiu em dispensa e ela fugiu, deixando Marco para fechar a porta atrás dela.
O quarto parecia menor do que nunca, sufocando com palavras não ditas e 3 anos de segredos. Você não entende, eu comecei, mas ele me cortou. Então explique. Ele se moveu mais perto, sem tocar, mais perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor do corpo dele. Podia cheirar a bergamota e cedro que costumavam significar segurança. Explique por que você desapareceu no meio da noite. Explique por que você nunca me disse que estava grávida. Explique por que eu passei 3 anos pensando que você estava morta enquanto você criou meus filhos na pobreza. A voz dele falhou na última palavra, e eu percebi com choque que Dante Moretti, o homem que governava o submundo com um punho de ferro, que nunca mostrava fraqueza, estava furioso e magoado em igual medida. Eu estava com medo. Eu sussurrei, a verdade escapando antes que eu pudesse pará-la. De você, do que você tinha se tornado, do que ficar no seu mundo faria a eles. Então, você escolheu isso em vez disso? Ele gesticulou ao redor do quarto apertado, em direção à pobreza que eu tinha tentado tanto negar. Você escolheu lutar sozinha, deixar meus filhos sem em vez de aceitar minha proteção. Sua proteção vem com um preço que eu não estava disposta a pagar. E que preço é esse? Eu olhei para ele então, encontrando aqueles olhos escuros que uma vez me tinham feito sentir querida e depois me tinham feito sentir possuída. Minha alma, minha liberdade, tudo que me faz humana, em vez de apenas mais uma posse na sua coleção. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração trabalhosa de Lucas e os pequenos choramingos de Emma. A mandíbula de Dante trabalhou, suas mãos cerrando e descerrando aos seus lados. Um sinal que eu lembrava um sinal de que ele estava lutando por controle. Eu nunca tentei te possuir. Ele disse finalmente, sua voz áspera. Eu te amava. Você amava a ideia de mim. A versão de mim que sorria e parecia bonita no seu braço e nunca fazia perguntas sobre o sangue nas suas camisas ou os gritos que eu ouvia do porão. Minha voz tremeu, mas eu continuei. 3 anos de silêncio finalmente se quebrando. Você me amava do jeito que alguém ama uma pintura. Algo bonito para possuir, para exibir, para manter trancado longe do mundo. Isso não é. Ele parou e por um momento eu vi algo como incerteza cruzar o rosto dele. Eu te protegi. Você me sufocou. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu ajustei Lucas em meus braços. Seu pequeno peso um lembrete de tudo em jogo. Eu sabia que tinha que escolher. Ficar e criá-los no seu mundo onde a violência é normal e a moralidade é negociável. Onde eles cresceriam pensando que o poder justifica qualquer coisa. Ou ir embora e dar a eles uma chance de algo melhor. Melhor? O riso dele foi amargo. Você chama isso de melhor? Vivendo na pobreza, trabalhando até a exaustão. Meus filhos ficando doentes porque você não pode pagar aquecimento adequado. Foi isso que você escolheu? Sim, a palavra foi firme. Mesmo que meus braços doessem de segurar Lucas, mesmo que a exaustão borrasse minha visão. Porque pelo menos aqui eles aprenderam que pessoas importam mais do que poder. Que gentileza não é fraqueza, que amor não vem com condições e contratos e a ameaça constante de violência. Dante me encarou e em sua expressão eu vi uma guerra sendo travada entre o homem que ele tinha se tornado e o que restava da pessoa que ele tinha sido antes que o negócio da família Moretti o tivesse consumido inteiramente. Helena, ele disse finalmente, e sua voz tinha uma nota que eu nunca tinha ouvido antes, algo quase implorando. Eu não posso te deixar ir, nem agora, nem sabendo que eu tenho filhos que precisam de mim. Precisam de você? Eu balancei minha cabeça. Eles precisam de comida e calor e segurança. Eles precisam de uma mãe que não está constantemente olhando por cima do ombro. Eles não precisam de um pai que resolve problemas com balas e subornos. Eles precisam de ambos. Ele se moveu mais perto, e desta vez, ele me tocou, uma mão segurando meu rosto com uma gentileza que fez meu corpo traidor lembrar cada momento que eu o tinha amado.
E quer você queira aceitar ou não, você precisa de mim também. Quanto tempo você consegue manter isso, Helena? Quanto tempo antes que a exaustão te deixe doente? Antes que você não consiga mais trabalhar e perca até o pouco que você tem? O polegar dele traçou me amassando o rosto, e eu odiei que meus olhos ardessem com lágrimas que eu me recusava a derramar. Ele estava certo, e essa era a parte mais cruel. Eu estava me afogando. Tinha estado me afogando por 3 anos, mantida à tona apenas por orgulho teimoso e amor desesperado pelos meus filhos. Eu não vou voltar a ser sua prisioneira, eu sussurrei. Então não, os olhos dele presos nos meus, intensos e escuros e cheios de algo perigoso. Mas não negue aos meus filhos o que eles merecem também. Deixe-me ajudá-los, Helena. Deixe-me dar a eles o que você não pode. A oferta pairava entre nós, tentadora e terrível, porque eu sabia que aceitar a ajuda de Dante Moretti significava aceitar correntes, mesmo que fossem feitas de ouro. Significava voltar para a órbita dele, onde sua gravidade me puxaria para mais perto, até que escapar se tornasse impossível novamente. Mas Emma choramingava com a dor da febre, e a respiração de Lucas chocalhava em seu peito. E eu estava tão cansada de ser forte, de estar sozinha, de fingir que eu poderia carregar o peso do mundo em meus ombros sem quebrar. "O que você quer?" eu perguntei. E odiei como eu soava derrotada. O sorriso dele era afiado como uma lâmina. "Tudo, mas por agora eu quero você e as crianças para virem para casa comigo. Esta noite nós discutiremos o resto amanhã." E se eu recusar, a mão dele caiu do meu rosto, mas os olhos dele mantiveram os meus cativos. "Então eu farei Marco te levar de volta para seu apartamento. E amanhã de manhã você descobrirá que seu senhorio misteriosamente decidiu te despejar. Seu empregador na lanchonete de repente terá preocupações sobre seu desempenho. Cada porta que você tentar atravessar se fechará na sua cara, até que você não tenha mais para onde ir, senão de volta para mim." A ameaça foi entregue calmamente, de forma prática, e eu sabia com certeza nauseante que ele queria dizer cada palavra. Este era Dante Moretti, o homem que possuía metade da cidade, que podia remodelar a realidade com um telefonema, que nunca aceitava derrota. "Isso não é uma escolha", eu disse, minha voz oca. "Isso é coerção. Isso é realidade." Ele deu um passo para trás, me dando espaço físico, mesmo enquanto suas palavras me prendiam mais completamente do que correntes jamais poderiam. "Eu passei 3 anos pensando que você estava morta, Helena. 3 anos te lamentando. E agora eu descubro que você tem estado viva, criando meus filhos, sofrendo sozinha porque você era orgulhosa demais ou com medo demais para pedir ajuda. Você fez sua escolha há 3 anos. Agora é a minha vez." A porta abriu e Marco entrou carregando 2 sacolas de farmácia estufadas de medicamentos. Atrás dele, o farmacêutico pairava ansiosamente, provavelmente aterrorizado com o que ele tinha testemunhado e desesperado para que nós fôssemos embora. "O carro está pronto, chefe", Marco disse, seu rosto cicatrizado impassível. "E eu enviei homens para a residência da senhorita Castellano com os pertences dela e uma mensagem." Victoria, eu tinha quase esquecido dela, sobre o noivado que presumivelmente tinha sido estilhaçado no momento em que Dante tinha descoberto a existência dos filhos dele. Eu deveria ter me sentido culpada, mas eu estava muito entorpecida, muito sobrecarregada pela avalanche de mudança que tinha destruído minha vida cuidadosamente construída no espaço de 1 hora. Bom, Dante pegou as sacolas da farmácia, então estendeu a mão para mim, não comandando, mas oferecendo. Vamos levá-los para casa e aquecidos e medicados. Nós descobriremos o resto depois." Eu olhei para a mão dele e para o anel de ouro em seu menor dedo, ostentando o brasão Moretti. Nas cicatrizes em seus nós dos dedos que contavam histórias de violência que eu nunca tinha querido saber. Então eu olhei para Lucas em meus braços, para Emma deitada exausta na mesa de exame,
para a escolha que não era realmente uma escolha de forma alguma. Eu peguei a mão dele, os dedos dele fecharam ao redor dos meus, quentes, fortes, possessivos, e eu senti a armadilha se fechar ao meu redor mais uma vez. Mas desta vez eu não estava entrando nisso cega. Desta vez eu sabia exatamente que tipo de monstro eu estava lidando. E desta vez eu tinha duas pequenas razões para lutar de volta. A propriedade Moretti não tinha mudado em 3 anos. Os mesmos imponentes portões de ferro, os mesmos jardins bem cuidados visíveis mesmo através da chuva e escuridão. A mesma sensação de entrar em um mundo onde regras normais não se aplicavam. O SUV subiu uma entrada circular pavimentada com pedras que provavelmente custavam mais que meu salário anual. Chegando a uma parada antes de uma mansão que parecia algo saído de um romance gótico. Tudo pedra escura e janelas altas, e o tipo de arquitetura projetada para intimidar. Eu tinha jurado que nunca veria este lugar de novo. Emma tinha caído em um sono agitado contra meu ombro, seu pequeno corpo irradiando calor através de sua roupa gasta. Lucas estava acordado, mas quieto nos braços de Dante. Um desenvolvimento que tinha nos surpreendido a ambos, quando ele tinha estendido a mão para seu pai no carro, doente demais e exausto para manter o perigo de estranhos. Ver Dante segurar seu filho pela primeira vez, ver o jeito cuidadoso com que ele apoiava a cabeça de Lucas, a ternura quase assustada em sua expressão, tinha feito algo perigoso ao meu coração. Eu não podia me dar ao luxo de lembrar do homem por quem eu tinha me apaixonado. Aquele homem tinha sido uma ilusão, uma máscara que o monstro usava quando lhe convinha. As portas da frente abriram antes que nós as alcançássemos, e uma mulher na casa dos 60 apareceu. Senhora Chen, a governanta, o rosto dela enrugando com choque quando ela me viu. Atrás dela, eu podia ver membros da equipe se reunindo, suas expressões variando de curiosidade a hostilidade mal disfarçada. A mulher que tinha fugido de Dante Moretti, que o tinha humilhado desaparecendo, não era alguém que seria bem-vinda de volta facilmente. Prepare a ala leste, Dante disse, sem quebrar o passo enquanto ele carregava Lucas para dentro. 3 quartos conectados, um para Helena, um para as crianças, um para a babá delas. Eu quero umidificadores instalados no quarto das crianças, roupas de cama frescas, aquecimento ajustado para 75 intestino. Tenha a doutora Martinez de prontidão caso a febre piore durante a noite. A senhora Chen se recuperou rapidamente, seu profissionalismo superando sua surpresa. Claro, Sr. Moretti, você precisará de jantar preparado para Helena? Sim, o que ela quiser, e leite morno para as crianças, algo suave para seus estômagos. Ele parou na base de uma escadaria imponente, finalmente olhando para mim. O que eles gostam de comer? A pergunta era tão doméstica, tão normal, que parecia surreal vinda de um homem cujos inimigos tendiam a desaparecer no rio. Torrada, eu disse calmamente, com um pouco de manteiga e purê de maçã, mas eles podem não querer comer com a febre. Nós tentaremos de qualquer forma. Ele começou a subir as escadas, e eu não tive escolha a não ser seguir. O peso de Emma em meus braços, um fardo familiar. A mansão cheirava do jeito que eu lembrava. Polidor de limão e dinheiro antigo, e o fraco tom metálico que poderia ter sido minha imaginação, mas que eu sempre tinha associado com violência feita nas sombras. A ala leste era tão longe dos aposentos pessoais de Dante quanto você podia chegar enquanto ainda estando no mesmo prédio. Uma pequena misericórdia, talvez, ou um movimento calculado para me fazer sentir menos presa. A suíte que a senhora Chen nos levou era maior que meu apartamento inteiro. 3 quartos conectados com carpete grosso e móveis, que provavelmente custavam mais do que eu ganharia em uma vida. O quarto das crianças tinha sido apressadamente preparado com 2 berços. Pequeno demais, eu percebi. Emma e Lucas já tinham passado da idade dos berços há muito tempo, mas serviria para esta noite. Eu farei com que camas adequadas sejam trazidas amanhã, Dante disse, lendo minha expressão.
E roupas, brinquedos, o que eles precisarem. Faça uma lista. Ele deitou Lucas em um dos berços com surpreendente gentileza e virou-se para pegar Emma de mim. As mãos dela roçaram na transferência e eu senti aquele choque de eletricidade de novo. A traição do meu corpo ainda aguda mesmo depois de tudo. Uma vez que ambas as crianças estavam acomodadas, Dante se endireitou e me estudou na suave luz do abajur. Eu só podia imaginar o que ele via. Uma mulher que tinha envelhecido 3 anos e 3 anos. Exaustão esculpida em cada linha do meu rosto. Vestindo roupas que tinham sido lavadas tantas vezes que o tecido era fino o suficiente para rasgar. Eu levantei meu queixo de qualquer forma, recusando-me a mostrar vergonha pela pobreza que tinha sido meu escudo contra o mundo dele. Você está encharcada, ele observou calmamente. A senhora Shane vai te trazer algo seco. Tome banho, troque de roupa, coma. Eu ficarei com eles. Eu não preciso, Helena. Meu nome era um aviso. Você está tremendo de frio e exaustão. Se você ficar doente, você não serve para eles. Então, por uma vez na sua vida teimosa, aceite ajuda. Ele estava certo e eu odiei isso. Eu estava fria até os meus ossos. Minhas roupas grudadas na minha pele e a ideia de um banho quente era quase dolorosamente atraente. Mas deixar Emma e Lucas com ele, mesmo por 20 minutos, parecia abrir mão de um controle que eu não podia me dar ao luxo de perder. Eu não vou machucá-los, Dante disse, e algo em sua voz me fez olhá-lo corretamente. O que quer que você pense de mim, Helena, o que quer que eu tenha feito, eu morreria antes de permitir que mal acontecesse aos meus filhos. Você tem que acreditar nisso. E a coisa terrível era que eu acreditava. Dante Moretti era um monstro de muitas maneiras. Mas ele tinha seu próprio código de honra distorcido. Família era sagrada. Sangue era tudo. E agora que ele sabia que Emma e Lucas existiam, eles estariam sob a proteção dele, quer eu quisesse ou não. 20 minutos, eu disse finalmente. E se Emma acordar, eu virei te pegar imediatamente. Ele se moveu para uma das cadeiras de pelúcia posicionadas entre os berços, abaixando-se nela com a graça fácil de um predador em repouso. Na luz suave, com sua atenção focada nas crianças dormindo, ele parecia quase humano. Quase como o homem por quem eu tinha me apaixonado antes que eu tivesse aprendido o que seu sobrenome realmente significava. A senhora Chen apareceu na porta com um monte de roupas, caras do meu tamanho, provavelmente pertencendo a uma das funcionárias ou adquiridas com eficiência assustadora de algum lugar na mansão. Ela me guiou para meu quarto, apontando o banheiro privativo com seus balcões de mármore e chuveiro grande o suficiente para 3 pessoas. A água quente foi uma revelação. Eu fiquei sob o chuveiro até minha pele ficar rosa, até que o frio finalmente saiu dos meus ossos, até que eu não conseguisse mais dizer se a água no meu rosto era do chuveiro ou de lágrimas que eu me recusava a reconhecer. 3 anos de distância cuidadosa de liberdade duramente conquistada, destruídos em uma única noite chuvosa. Eu estava de volta no mundo de Dante, de volta na órbita dele. E eu não tinha ideia de como proteger meus filhos da gravidade que inevitavelmente os puxaria mais fundo para sua escuridão. Quando eu emergi, embrulhado em uma toalha que custava mais do que meu orçamento semanal de supermercado, eu encontrei roupas dispostas na cama, leggings macias e um suéter de cachemir que parecia uma nuvem contra minha pele. Sem roupa íntima, eu notei, o que significava que estas tinham definitivamente sido adquiridas de algum lugar da casa. O pensamento de usar roupas de outra mulher deveria ter me incomodado mais do que incomodou, mas eu estava cansada demais para me importar. Vestida e marginalmente mais humana, eu fiz meu caminho de volta para o quarto das crianças. A porta estava entreaberta e eu pausei na entrada, presa pela cena diante de mim. Dante sentou na cadeira. Lucas, aninhado em seus braços. Em algum momento, meu filho tinha acordado e começado a chorar, e Dante o tinha pego,
estava agora balançando lentamente enquanto cantarolava algo baixo e melódico. Uma canção de ninar, eu percebi com choque em italiano. Os olhos de Lucas estavam caindo. Um pequeno punho apertado na camisa cara de Dante, completamente confiando de um jeito que fazia meu peito doer. Você é bom nisso, eu disse calmamente, anunciando minha presença. Dante olhou para cima e em sua expressão eu vi vulnerabilidade nua rapidamente mascarada. Minha mãe costumava cantar isso para mim antes. Ele se interrompeu e eu preenchi as lacunas. Antes que ela tivesse sido morta em um ataque de família rival, antes que a violência tivesse se tornado a única linguagem que a família Moretti entendia. Eu me movi para o quarto, verificando Emma, ainda dormindo, sua respiração mais fácil agora que a medicação estava funcionando. Quando eu me virei, Dante estava me observando com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Nós precisamos conversar. Ele disse calmamente sobre como isso vai funcionar. Não há nada para resolver. Isso é temporário, apenas até eles estarem melhores. Então voltamos para a nossa vida. O riso dele foi suave e sem humor. Não, Helena, você não decide mais isso unilateralmente. Estes são meus filhos. Eu tenho direitos. Direitos? A raiva explodiu no meu peito, quente e bem-vinda depois de horas de medo e confusão. Você quer falar sobre direitos? Você abriu mão de quaisquer direitos quando escolheu ser um criminoso. Quando você escolheu violência e poder sobre tudo mais, eu não escolhi esta vida. Eu nasci nela. A voz dele permaneceu baixa, atenta às crianças dormindo. Mas eu ouvi o aço por baixo. E tudo que eu tenho feito, toda decisão que eu tenho tomado tem sido para proteger minha família, para mantê-los seguros em um mundo que nos destruiria dada a chance. E quanto à minha segurança? E a noite em que eu te ouvi torturando alguém no porão? E as manhãs em que eu acordava para encontrar sangue nas suas roupas? E sobreviver todos os dias sabendo que o homem que eu amava era capaz de... Eu parei, fechando meus olhos contra as memórias. Eu não podia criar filhos naquele ambiente. Eu não podia deixá-los pensar que aquilo era normal. Então, em vez disso, você os criou na pobreza, os fez sofrer por causa do seu orgulho. A acusação feriu porque parte de mim sempre tinha se perguntado se eu tinha feito a escolha certa. Se o apartamento frio dos meus filhos e as refeições irregulares e a preocupação constante era realmente melhor do que a segurança calorosa da riqueza de Dante, comprada com dinheiro de sangue. Pelo menos eles têm sua humanidade. Eu sussurrei. Pelo menos eles estão crescendo aprendendo que pessoas não são descartáveis, que problemas não podem ser resolvidos com violência, que a mãe deles se exauriu e ainda não conseguia prover necessidades básicas. Dante ficou em pé cuidadosamente, ajeitando Lucas de volta no berço com facilidade praticada. Então ele se virou para me encarar completamente, e na luz do abajur, ele parecia a cada centímetro o homem perigoso que ele era. Eu não estou argumentando que meu mundo é perfeito, Helena. Eu nem estou argumentando que você estava errada em ter medo. Mas você não pode negar que eu posso dar a eles mais. Melhor educação, melhor saúde, melhores oportunidades, tudo. Tudo exceto uma bússola moral. Então você providenciará isso. Ele se moveu mais perto, sem tocar, mais perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar minha cabeça para trás para manter contato visual. Fique. Não como minha prisioneira, não como minha posse, mas como mãe deles. Deixe-me provê-los, protegê-los, dar a eles a vida que merecem. E você os ensina moralidade, humanidade, quaisquer valores que você pensa que eu careço. Não é assim que isso funciona. Você não pode compartimentalizar. Eles verão quem você é, o que você faz. Eles aprenderão com seu exemplo. Então eu serei melhor. As palavras foram quietas, ferozes por eles. Eu serei o homem que você pensou que eu era quando você se apaixonou por mim. Aquele homem nunca existiu, eu disse. Mas minha voz carecia de convicção. Porque às vezes, em momentos como este, eu via vislumbres de algo em Dante que poderia ter sido real.
Algo que poderia ter sido amor antes que tivesse sido torcido pelo poder e violência em posse. Talvez não, ele concedeu. Mas ele poderia existir se você me desse uma razão para tentar. A oferta pairava entre nós, tentadora e aterrorizante em igual medida, porque eu podia ver a vida que ele estava pintando. Emma e Lucas crescendo com toda vantagem, nunca com fome ou frio ou com medo. Eu libertada da exaustão, constante da sobrevivência, capaz de realmente estar presente para meus filhos, em vez de trabalhar até a morte para prover necessidades básicas. Tudo o que eu tinha que fazer era me render, exceto a gaiola dourada, e fingir que eu não via o sangue nas barras. E quanto à Vitória, eu perguntei, agarrando-me à praticidade porque a emoção era muito perigosa. Sua noiva, a aliança com a família Castellano. Algo frio piscou no rosto de Dante. Aquele noivado está acabado. Tem estado desde o momento em que eu te vi de novo. Os Castellanos não ficarão felizes, mas eles não são estúpidos o suficiente para começar uma guerra por isso. Não quando eu estou disposto a compensá-los de outras maneiras. Assim mesmo, você joga fora uma aliança política pelos meus filhos. Sem hesitação, ele estendeu a mão, pegando uma mecha do meu cabelo úmido e colocando-a atrás da minha orelha. O gesto era íntimo, familiar, e eu odiei como meu corpo respondeu a ele. Você acha que eu poderia casar com outra mulher, sabendo que meus filhos existiam? Sabendo que você estava lá fora lutando sozinha? Você não sabia que existíamos até esta noite. Não, ele concordou. Mas eu sabia que eu nunca tinha parado. Ele se interrompeu, a mandíbula apertando. Não importa. O que importa é que você está aqui agora. Eles estão aqui agora. E eu não vou te deixar ir de novo. Você não pode me manter prisioneira, Dante. Eventualmente eu encontrarei um jeito de sair. O sorriso dele era afiado como uma faca. Então eu te encontrarei de novo e de novo. Por quanto tempo for preciso, por mais longe que você corra. O polegar dele traçou-me amassando o rosto e os olhos dele prenderam os meus com certeza absoluta. Você é minha, Helena. Você sempre foi. Os 3 anos que você esteve fora. Não mude isso. E agora que temos filhos juntos, a mão dele moveu-se para segurar a nuca, puxando-me para mais perto, até que eu pudesse sentir a respiração dele contra meus lábios. Agora você está ligada a mim para sempre. Não há como fugir disso. Eu deveria ter me afastado, deveria ter batido nele, amaldiçoado ele, feito qualquer coisa para estabelecer limites, mas eu estava tão cansada. E o toque dele era tão familiar, e alguma parte traidora de mim queria acreditar nas mentiras dele. Queria me render à ilusão de que o amor podia existir ao lado da violência, que segurança podia ser comprada com dinheiro de sangue. Eu te odeio, eu sussurrei, mas as palavras careciam de convicção. Não, você não odeia. Os lábios dele estavam quase tocando os meus agora. A voz dele um murmúrio baixo que eu sentia nos meus ossos. Você odeia o que eu sou, o que eu faço, o mundo que eu represento. Mas você não me odeia. Se você odiasse, você não teria fugido. Você teria apenas parado de sentir qualquer coisa. Ele estava certo. E essa era a verdade mais cruel de todas. Eu tinha amado Dante Moretti desesperadamente, completamente. E alguma parte de mim ainda a amava apesar de tudo. Foi por isso que eu tinha fugido, porque ficar teria me destruído, teria transformado o amor em algo tóxico e consumindo até que não restasse nada da mulher que eu tinha sido. Isso não vai funcionar, eu disse, mas eu não me afastei. Nós somos muito diferentes. Queremos coisas diferentes. Você não pode mudar quem você é, e eu não vou comprometer quem eu sou. Então encontraremos um meio termo. A testa dele repousou contra a minha. E por um momento, éramos apenas 2 pessoas paradas na luz do abajur, não um chefe da máfia e a mulher que tinha fugido dele. Por eles, nós descobriremos juntos. Emma se mexeu em seu berço, fazendo um pequeno som de angústia. Instantaneamente nós 2 viramos para ela, o feitiço quebrando.
Eu me movi para o lado dela, sentindo a testa dela, ainda quente, mas não queimando como antes. A medicação estava funcionando. Você deveria dormir, Dante disse calmamente. Eu ficarei com eles esta noite. Se algo mudar, eu te acordarei. Eu não posso apenas, Helena. A mão dele no meu ombro me parou. Você está exausta. Você será mais capaz de cuidar deles se você realmente descansar. Confie em mim por uma noite. Apenas uma. Eu queria recusar. Queria me plantar na cadeira e manter minha vigília. Provar que eu não precisava dele. Que eu podia lidar com tudo sozinha. Mas meu corpo estava gritando por descanso. E a cama no quarto ao lado estava me chamando como um canto de sereia. Uma noite eu concordei finalmente. Mas amanhã nós estamos estabelecendo limites, regras. Isso não significa que eu estou ficando permanentemente. O sorriso dele sugeriu que ele sabia melhor, mas ele não discutiu. O que quer que você precise dizer a si mesma para se sentir no controle. Eu odiei o quão bem ele me conhecia. Quão facilmente ele podia ler os medos que eu tentei tanto esconder. Mas eu estava cansada demais para lutar mais esta noite. Então eu me retirei para meu quarto e desabei na cama que era mais macia do que nuvens. Meu último pensamento, antes que o sono me tomasse, foi que eu tinha cometido um erro terrível. Que aceitar a ajuda de Dante, mesmo temporariamente, era pisar de volta em um caminho do qual eu tinha lutado tanto para escapar. Mas com a febre de Emma e a respiração trabalhosa de Lucas ainda ecoando em minha mente, com a memória de 3 anos de luta e medo e exaustão pesando sobre mim, eu não consegui me arrepender. Ainda não. Eu acordei com a luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto e a realização desorientadora de que eu tinha dormido por 12 horas seguidas. Meu corpo doía do jeito que dói depois de uma exaustão tão profunda que nem mesmo o descanso consegue apagá-la completamente. Mas pela primeira vez em 3 anos, eu tinha dormido sem acordar a cada hora para verificar as crianças ou ouvir os vários sons alarmantes do prédio. O pânico atingiu imediatamente. Emma Lucas. Eu joguei fora os lençóis de seda. Seda. Deus. Eu tinha esquecido como era o verdadeiro luxo e tropecei em direção à porta que conectava. Abriu antes que eu pudesse alcançá-la, revelando a Sra. Chen com uma bandeja de café da manhã. As crianças estão bem, senhorita Helena. Ela disse rapidamente, lendo minha expressão. O Sr. Moretti está com eles. Eles acordaram há 1 hora e as febres deles baixaram. A doutora Martinez os examinou esta manhã e confirmou que eles estão se recuperando bem. O alívio deixou meus joelhos fracos. Eu preciso vê-los. Claro, mas talvez você gostaria de comer primeiro. O Sr. Moretti insistiu que eu te trouxesse o café da manhã. A bandeja continha mais comida do que eu tipicamente comia em 2 dias. Frutas frescas, doces, ovos, bacon, café que cheirava a céu. Meu estômago roncou traiçoeiramente, lembrando-me que eu tinha pulado o jantar ontem à noite e provavelmente tinha comido nada além de biscoitos e café na última semana. Eu vou comer com as crianças, eu disse, pegando a bandeja dela e movendo-me em direção à porta. A cena no berçário me parou no meu caminho. Os berços tinham sumido, substituídos por 2 pequenas camas com grades. Brinquedos estavam espalhados por um novo tapete de brincar. Brinquedos educativos caros que provavelmente custavam mais que meu aluguel mensal. E no meio de tudo sentava Dante no chão, vestido com roupas casuais que eu nunca o tinha visto usar, com Emma no colo dele e Lucas construindo uma torre de blocos ao lado dele. Mamãe. O rosto de Emma iluminou-se quando ela me viu, e ela saiu do colo de Dante para correr até mim, seus pequenos braços envolvendo minhas pernas. Mamãe. Nós ganhamos brinquedos novos e papai nos leu histórias. Papai. A palavra me atingiu como um golpe físico. Em menos de 24 horas, Dante tinha passado de estranho para pai nos olhos da minha filha. Ele fez? Eu consegui, colocando a bandeja e ajoelhando-me para abraçá-la. Ela estava mais fresca, mais como ela mesma.
embora seus olhos ainda estivessem ligeiramente opacos com doença residual. Como você está se sentindo, bebê? Melhor. Ela se contorceu para ser solta, já querendo voltar para os brinquedos novos. Lucas está construindo. Venha ver. Eu olhei para Dante, que estava me observando com uma expressão que eu não conseguia ler direito. Ele parecia diferente na luz da manhã, vestido com jeans escuros e um suéter preto simples, mais humano, menos como o intocável lorde do crime de quem eu tinha fugido. Seu cabelo estava ligeiramente bagunçado, como se pequenas mãos tivessem passado por ele, e havia uma suavidade ao redor dos olhos dele que apertava meu peito. Eles acordaram perguntando por você, ele disse calmamente. Mas quando eu expliquei que você estava descansando, eles concordaram em deixar você dormir. Emma tem me ensinado sobre suas cores favoritas, e Lucas decidiu que eu preciso aprender a técnica adequada de empilhar blocos. Como se para demonstrar, Lucas cuidadosamente colocou outro bloco em sua torre, então olhou para seu pai para aprovação. O sorriso de Dante era genuíno, orgulhoso, e eu vi o rosto do meu filho se iluminar em resposta. Isso era perigoso, mais perigoso do que ameaças ou coerção. Esta domesticidade, este vislumbre do que nossa vida poderia ser, era sedutor de um jeito que eu não tinha me preparado. Nós precisamos conversar, eu disse endireitando, sobre como isso vai realmente funcionar. Depois do café da manhã, Dante ficou em pé com a graça fluida de um predador, movendo-se para a bandeja que eu tinha colocado. As crianças precisam comer, e você também. Negócios podem esperar 1 hora. Eu queria argumentar, mas Emma já estava me puxando para sua nova cama, ansiosa para me mostrar os livros que Dante tinha aparentemente lido para ela. E Lucas estava me trazendo blocos com a solenidade de uma criança compartilhando suas posses mais preciosas. Então eu me deixei ser distraída, me deixei afundar na alegria simples de ver meus filhos felizes e saudáveis, mesmo enquanto parte de mim sussurrava avisos sobre o preço que pagaríamos por este conforto. O café da manhã foi caótico e perfeito. Emma falando sem parar entre mordidas de morangos. Lucas comendo quietamente enquanto construía torres de blocos cada vez mais complexas. Dante observando todos nós com uma intensidade que fazia minha pele arrepiar. Ele tinha se posicionado para que pudesse ver a porta. Eu notei. E mesmo nesta cena doméstica, seu telefone vibrava constantemente com mensagens que ele ignorava. Marco quer saber o que fazer sobre a situação Castellano, ele disse eventualmente, olhando para seu telefone. Aparentemente, o pai de Victoria está exigindo uma reunião. O mundo real, invadindo nossa bolha. Eu tinha quase esquecido que romper seu noivado teria consequências além do pessoal. O que você dirá a ele? Eu perguntei, mantendo minha voz neutra pelo bem das crianças. Que o noivado acabou, e se ele quiser manter nosso relacionamento comercial, ele aceitará isso graciosamente. O tom de Dante era casual, mas eu ouvi o aço por baixo. Os Castanos precisam de mim mais do que eu preciso deles. Eles não vão forçar, e se eles fizerem, os olhos dele encontraram os meus, escuros e intransigentes. Então eles aprenderão porque as pessoas não cruzam a família Matty. A ameaça pairava no ar, um lembrete de exatamente quem e o que ele era. Emma, alheia, continuou brincando com seus brinquedos novos. Lucas tinha passado a arrumar blocos por cor, seu pequeno rosto sério com concentração. Isso é do que eu tinha medo, eu disse calmamente, que eles cresceriam pensando que violência é a resposta para tudo. Violência não é a resposta para tudo. Dante ficou em pé, recolhendo pratos vazios com surpreendente domesticidade. Mas às vezes é a única resposta. O mundo não é preto e branco, Helena. Quanto antes eles aprenderem isso, melhor preparados eles estarão. Eles têm 2 anos. Eu não estou falando sobre ensiná-los violência agora. Eu estou falando sobre realidade. Ele se moveu mais perto, baixando a voz para que as crianças não ouvissem.
Você quer criá-los para serem ingênuos, para pensar que gentileza e moralidade os protegerão de pessoas que os machucariam para chegar até mim. Eu quero criá-los para serem boas pessoas, para valorizar a vida humana, para ter consciência, e eu quero que eles sobrevivam. A mão dele subiu para segurar meu rosto, o polegar traçando-me e amassando o rosto, em um gesto que estava se tornando familiar de novo. Nós não somos inimigos nisso, Helena. Nós dois queremos o que é melhor para eles. Nós apenas discordamos sobre o que isso significa. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou. Não vibrou, tocou, o que aparentemente significava algo porque a expressão dele endureceu imediatamente. Ele olhou para a tela e eu vi tensão ondular em seus ombros. Eu preciso atender isso. Ele disse, já se movendo em direção à porta. Fique aqui, não saia deste quarto. O comando na voz dele disparou todo o instinto rebelde que eu tinha, mas ele se foi antes que eu pudesse argumentar, a porta fechando firmemente atrás dele. Através dela, eu ouvi a voz dele afiada com raiva, falando italiano rápido. A Sra. Chen apareceu momentos depois, como se convocada. Há algo que você precise, senhorita Helena? O que está acontecendo? Eu perguntei, mantendo minha voz baixa. Por que ele está chateado? Ela hesitou, lealdade a Dante disputando com algo que poderia ter sido simpatia por mim. Houve um incidente em uma das propriedades do Sr. Moretti. Está sendo resolvido. Um incidente. O eufemismo podia significar qualquer coisa, desde um problema de negócios menor até alguém sendo assassinado. Este era o mundo de Dante, violência à espreita sob um verniz de civilização. Perigo sempre a um telefonema de distância. Senhora Chen, eu disse cuidadosamente, o que aconteceu comigo depois que eu saí? O que Dante fez? A expressão dela suavizou. Ele te procurou por meses, usou todos os recursos que tinha, ligou para todos os favores. Eu nunca o vi assim. Desesperado, quase quebrado. Quando os meses se transformaram em anos sem rastro, ela se interrompeu, balançando a cabeça. Nós todos pensamos que você devia estar morta. Era a única explicação que fazia sentido, que ele não conseguia te encontrar. A revelação se assentou sobre mim como um peso. Eu tinha sabido que Dante me procuraria, mas eu tinha subestimado a intensidade disso. Eu tinha coberto meus rastros cuidadosamente. Nova identidade, transações apenas em dinheiro, mantendo-me longe de câmeras de segurança, nunca usando a internet. Eu tinha vivido como um fantasma por 3 anos, e aparentemente isso o tinha quase destruído. Ele te ama, a senhora disse calmamente ao seu modo. Pode não ser o amor que você queria, mas é real. Amor não deveria parecer uma gaiola. Não, ela concordou, mas às vezes acontece de qualquer forma, especialmente para homens como o Sr. Moretti, que perderam tanto e aprenderam a se apegar demais ao que resta. Emma escolheu aquele momento para me trazer um urso de pelúcia de sua nova coleção, exigindo que eu o admirasse corretamente. Eu a puxei para o meu colo, respirando seu cheiro familiar, shampoo de bebê, e algo unicamente dela, e tentei não pensar em quão rapidamente ela estava aceitando esta nova realidade. Crianças eram adaptáveis, era uma bênção e uma maldição. Dante retornou 20 minutos depois, sua expressão cuidadosamente neutra, mas seus olhos ainda carregando sombras de seja lá qual incidente ele tinha estado lidando. Ele tinha trocado de roupa, eu notei. O suéter casual substituído por uma camisa social e calças, sua armadura contra o mundo. Eu preciso sair, ele disse, seu olhar encontrando o meu. Negócios que requerem minha atenção. Marco ficará com você. Nós somos prisioneiras então. Você está protegida. A mandíbula dele apertou. Há uma diferença, não de onde eu estou. Ele se moveu mais perto, agachando-se para que ele estivesse ao nível dos meus olhos enquanto eu sentava no chão com Emma. Helena, eu preciso que você entenda algo. O momento em que eu reivindiquei você e as crianças publicamente, o momento em que eu rompi meu noivado por você,
Vocês se tornaram alvos. Meus inimigos procurarão por qualquer fraqueza que eles possam explorar. E você? A mão dele subiu para tocar o cabelo de Emma gentilmente. Todos vocês são a maior fraqueza que eu já tive. A admissão pairava entre nós, vulnerável e honesta de um jeito que eu não tinha esperado. Foi por isso que ele nunca tinha querido amar ninguém. Eu percebi porque ele tinha mantido sua distância de apego emocional real. Porque no mundo dele, amor era responsabilidade. Então nos deixe ir, eu disse. Nós desapareceremos de novo. Você pode dizer a todos que foi um erro, que as crianças não eram suas. Não, a palavra era plana. Final. Essa não é uma opção. Eles são meus. Você é minha. E todos que importam já sabem disso. Fugir agora só os tornaria alvos mais fáceis sem minha proteção. Ele estava certo. E eu odiei isso. Ao voltar para cá, ao aceitar a ajuda dele, mesmo temporariamente, eu tinha pintado alvos nas nossas costas. A única coisa entre nós e os inimigos dele agora era o próprio Dante. Quanto tempo? Eu perguntei calmamente. Quanto tempo até estar seguro? O sorriso dele foi amargo. Defina seguro. No meu mundo não existe algo completamente seguro. Mas eu posso te deixar mais segura do que você tem vivido naquele apartamento, se virando, vulnerável a qualquer um que possa ter te conectado a mim. Ninguém sabia quem eu era. Você não sabe disso. Você não pode saber disso. A mão dele moveu-se para meu rosto, forçando-me a encontrar os olhos dele. Eu fiz muitos inimigos, Helena. Alguns deles muito pacientes, muito minuciosos. Se eles tivessem te encontrado antes de mim. Ele não terminou a frase, mas eu vi o medo passar pelo rosto dele. Medo visceral real que ele rapidamente mascarou. Emma bocejou contra meu ombro, ainda se recuperando apesar da febre que tinha baixado. Lucas tinha se encolhido em uma das novas camas, seus olhos caindo. Eles precisavam de cochilos, precisavam de descanso e medicação contínuos, e do tipo de cuidado que eu finalmente podia prover aqui. Eu ficarei, eu disse finalmente, as palavras com gosto de rendição. Por agora, até que eles estejam totalmente recuperados e até que você tenha lidado com, seja lá qual for a consequência do seu noivado desfeito. Mas Dante, eu esperei até que ele estivesse olhando para mim completamente. Eu não estou ficando como sua posse, não como alguma mulher mantida. Se fizermos isso, faremos como parceiros, como copais. Você não me controla e eu não controlo você, mas nós tomamos decisões sobre as crianças juntos. Feito. O acordo dele veio muito rapidamente, e eu vi a armadilha mesmo enquanto eu entrava nela, porque coparentalidade significava ficar em contato, significava estar na órbita dele, significava ser lentamente puxada mais fundo para o mundo dele, até que as linhas se borrassem e eu esquecesse onde eu terminava e a influência dele começava. Mas que escolha eu tinha? Ele estava certo sobre o perigo, certo sobre minha vulnerabilidade, certo sobre ser capaz de prover uma vida melhor para Emma e Lucas. Tudo o que eu podia fazer era me agarrar ao meu senso de si, manter meus limites e esperar que 3 anos de independência duramente conquistada tivessem me feito forte o suficiente para resistir à gravidade dele. Eu preciso ir, Dante disse de pé. Marco estará do lado de fora da porta. A senhora Shen pode te conseguir qualquer coisa que você precise. Há um telefone na mesa de cabeceira. Meu número direto está programado. Se algo acontecer, qualquer coisa, você me liga imediatamente. Que tipo de qualquer coisa? Qualquer coisa que te deixe desconfortável. Qualquer pessoa que você não reconheça. Qualquer sentimento de que algo está errado. A expressão dele era séria, intensa. Confie nos seus instintos, Helena. Se algo parece estranho, provavelmente é. O aviso fez minha pele arrepiar. Você está me assustando. Bom, o medo te mantém alerta, alerta te mantém viva. Ele se moveu para a porta, então pausou, olhando de volta para onde eu sentava no chão com Emma sonolenta em meus braços e Lucas dormindo na cama.
Eu voltarei para o jantar. Nós conversaremos mais então sobre como isso vai funcionar. Então ele se foi, me deixando sozinha com as crianças e a realização desconfortável de que eu tinha acabado de concordar em compartilhar minha vida com um homem de quem eu tinha passado 3 anos fugindo. O quarto parecia menor sem a presença dele, o luxo menos atraente. A gaiola dourada mais aparente. A respiração de Emma tinha se equalizado no sono, e eu cuidadosamente a carreguei para sua cama, aconchegando-a ao lado de seu irmão. Eles pareciam pacíficos, saudáveis, seguros. Isso era o que importava. Eu podia suportar qualquer coisa por eles, mesmo isso. Eu me movi para a janela, olhando para os jardins bem cuidados. Na distância, eu podia ver pessoal de segurança. 4 que eu podia contar. Provavelmente mais que eu não podia. Esta era minha vida agora, pelo menos temporariamente. Luxo comprado com dinheiro de sangue. Proteção que vinha com posse. Conforto que parecia cativeiro. Meu telefone, o barato pré-pago que eu tinha estado usando, estava no bolso da minha jaqueta. Eu o puxei para fora, o encarei por um longo momento, então o desliguei e o guardei. Aquela vida tinha acabado. A mãe solteira lutando, invisível na cidade, livre mas se afogando. Ela tinha ido embora. Eu não sabia ainda quem eu me tornaria no lugar dela. Mas eu sabia uma coisa. Eu não me perderia de novo. Nem para a escuridão de Dante, nem para o mundo dele, nem para o conforto sedutor de me render à proteção dele. Eu tinha encontrado minha força na pobreza e luta. Agora eu teria que encontrá-la de novo no luxo e perigo. Por Emma, por Lucas, pela mulher que eu tinha lutado tanto para me tornar. 3 semanas passaram em um estranho borrão de domesticidade e perigo. De aprender a navegar o mundo de Dante enquanto mantendo os limites que eu tinha jurado proteger. Emma e Lucas se recuperaram completamente. O riso deles preenchendo quartos que tinham estado em silêncio por tempo demais. Eles prosperaram sob a atenção, não apenas de Dante, mas da Sra. Shem, que os adorava, e até de Marco, cujo rosto cicatrizado suavizava sempre que Lucas trazia blocos para ele admirar. Mas foi a transformação de Dante que mais me inquietou. Ele vinha para casa todas as noites, não importava que crise exigisse a atenção dele. Ele lia histórias para dormir naquela voz profunda que fazia até Boa Noite, Lua soar como algo perigoso e sagrado. Ele aprendeu as rotinas deles, as preferências deles, a diferença entre o choro de "estou cansada" de Emma e o choro de "quero atenção" dela. Ele era paciente de maneiras que eu nunca tinha imaginado possíveis. Presente de maneiras que contradiziam tudo que eu pensava que sabia sobre ele. E todas as noites, depois que as crianças estavam dormindo, nós sentávamos na biblioteca Território Neutro e conversávamos sobre as crianças no começo, então gradualmente sobre todo o resto, os anos que nós tínhamos estado separados, a vida que eu tinha construído, o homem que ele tinha tentado se tornar quando ele pensou que eu estava morta. Eu quase desisti, ele me disse uma noite. Copo de conhaque aquecendo em suas mãos enquanto eu bebia chá que tinha esfriado há 1 hora. De tudo. O negócio, a família, tudo. Se você estivesse morta, qual era o sentido? Mas você não fez. Não, porque ir embora teria desonrado sua memória. O sorriso dele foi amargo. Irônico, considerando que você saiu porque você odiava o que eu era. Eu não te odiava, eu disse calmamente. A admissão escapando antes que eu pudesse pará-la. Eu odiava o que te amar estava fazendo comigo. Como eu estava desaparecendo, tornando-me apenas mais uma coisa bonita que você possuía. Eu nunca quis isso, eu sei. E eu sabia agora. Mas querer e fazer são coisas diferentes. Você me amou do único jeito que você sabia, como me protegendo, provendo para mim, me mantendo perto. Você apenas não percebeu que estava me sufocando no processo. Ele ficou quieto por um longo momento, olhando para sua bebida. E agora, eu estou te sufocando agora.
Eu considerei a pergunta honestamente. As últimas 3 semanas não tinham sido nada como eu tinha esperado. Sim, havia segurança em todo lugar. Sim, meus movimentos eram monitorados. Mas Dante tinha mantido sua palavra. Ele não me controlava, não ditava minhas escolhas, não me tratava como propriedade. Quando eu tinha insistido em levar as crianças ao parque, ele tinha designado segurança discreta, mas nos deixou ir. Quando eu tinha querido matricular Emma em uma aula de música, ele tinha feito acontecer sem assumir a decisão. Não, eu admiti. Você está tentando. Eu consigo ver isso. Eu estou aterrorizado. Ele disse de repente, seus olhos encontrando os meus com honestidade crua. A cada momento que eles estão fora da minha vista, eu estou aterrorizado. Cada carro que passa muito perto, cada estranho que olha 2 vezes, cada telefonema de Marco, eu penso que é isso. É quando eu os perco. Perder você. A vulnerabilidade na voz dele quebrou algo no meu peito. Dante, eu sei que é irracional. Eu sei que eu tenho a melhor segurança que dinheiro pode comprar. Mas o medo não responde à lógica. Ele colocou seu copo e inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. Você me perguntou uma vez por que eu me tornei o que eu sou, por que eu escolhi esta vida. Você disse que você nasceu nela. Eu nasci. Mas eu poderia ter ido embora como alguns fazem. Pegado o dinheiro e desaparecido. Vivido uma vida normal. A mandíbula dele apertou. Eu fiquei porque a noite em que minha mãe foi morta. Eu tinha 8 anos e estava escondida em um armário. Eu ouvi tudo. Os gritos dela, os tiros, meu pai implorando. E eu não fiz nada. Eu estava com muito medo, muito pequena, muito impotente. Eu tinha sabido que a mãe dele tinha sido assassinada, mas ele nunca tinha falado sobre isso antes. Nunca compartilhou os detalhes que ainda assombravam seus olhos. Eu jurei naquela noite que eu nunca mais seria impotente de novo, que eu seria forte o suficiente, implacável o suficiente, temida o suficiente para que ninguém jamais ousasse machucar minha família. Ele olhou para mim e em seus olhos, eu vi o menino de 8 anos que tinha se escondido enquanto seu mundo acabava. E então eu te conheci, e pela primeira vez na minha vida, eu queria algo além de poder e medo. Ele se interrompeu, procurando por palavras. Eu queria ser o tipo de homem que te merecia, mas eu não sabia como ser aquele homem e ainda te manter segura. Então, você construiu uma gaiola em vez disso. Sim, sem desculpas, sem justificativas, apenas a verdade. E você estava certa em sair, certa em escolher liberdade sobre segurança. Eu só desejo. A voz dele falhou ligeiramente. Eu desejo que eu tivesse sido capaz de te dar ambos. O momento se estendeu entre nós, pesado com 3 anos de dor e incompreensão, e a lenta, tentativa reconstrução de algo que eu tinha medo de nomear. A situação Castellano está resolvida, ele disse eventualmente, voltando para um terreno mais seguro. O pai de Victoria aceitou compensação pelo noivado desfeito. Eles estão movendo sua aliança para a família Marchetti em vez disso. E Victoria casou com alguém da família Marchetti 2 semanas atrás, uma mulher prática. Ela nunca me amou. Era sempre sobre poder e posição. Ele pausou. Ela enviou uma mensagem através de intermediários, no entanto. Que tipo de mensagem? O sorriso dele foi afiado. Um aviso de que é melhor você me fazer feliz ou ela encontrará uma maneira de fazer você se arrepender de roubar a posição dela. Gelo disparou pelas minhas veias. Ela é uma ameaça? Não. A certeza de Dante era absoluta. Ela é inteligente o suficiente para saber que te ameaçar é uma sentença de morte. Era apenas postura, mantendo o orgulho. Eu deixei claro através de canais apropriados que você e as crianças são intocáveis. Qualquer um que te machucar enfrentará consequências que fazem a morte parecer misericordiosa. O jeito casual com que ele falava de tamanha violência deveria ter me repelido. 1 mês atrás, teria. Mas agora, com Emma e Lucas dormindo lá em cima,
com o conhecimento de quantas pessoas os machucariam para machucar Dante, eu senti uma terrível gratidão pela crueldade dele. Eu estou mudando, eu disse calmamente. Estar aqui, estar com você de novo, está me mudando. Eu estou começando a aceitar coisas que eu nunca pensei que aceitaria. Isso é ruim? Eu não sei. Eu encontrei os olhos dele. Eu não quero me tornar alguém que justifica violência, que pensa que os fins sempre justificam os meios. Mas eu também não posso mais fingir que o mundo é simples, que a moralidade é sempre clara. Bem-vinda ao cinza, Dante disse suavemente. Não é confortável, mas é honesto. A porta da biblioteca abriu e Marco entrou, sua expressão tensa. Chefe, nós temos uma situação. O container de transporte no Pierside. A alfândega está fazendo perguntas. O comportamento de Dante mudou instantaneamente. O homem vulnerável desaparecendo por trás da máscara do Lorde do Crime. Que tipo de perguntas? O tipo que sugere que alguém os informou. Tensão crepitou no ar. Este era o mundo dele. A vigilância constante, a paranoia, a ameaça sempre presente de traição e exposição. Eu preciso lidar com isso, Dante disse de pé. Pode ser tarde quando eu voltar. Tenha cuidado. As palavras escaparam antes que eu pudesse pará-las, revelando mais do que eu queria lhe admitir. Ele pausou, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia ler. Então ele cruzou a distância entre nós em 3 passos e me beijou. Duro, possessivo, desesperado. Foi nosso primeiro beijo em mais de 3 anos. E meu corpo lembrou mesmo enquanto minha mente gritava avisos. Eu provei conhaque e perigo. E a verdade complicada de que eu nunca tinha parado de querê-lo. Mesmo quando eu tinha odiado o que ele representava. Quando ele se afastou, seus olhos estavam escuros com promessa. Nós não terminamos, você e eu. Esta conversa, isto ele gesticulou entre nós, não acabou. Então ele se foi, levando Marco e metade da equipe de segurança com ele, me deixando sozinha na biblioteca com o gosto dele nos meus lábios e a realização desconfortável de que eu estava caindo de volta na órbita dele. Não desamparadamente, não sem consciência, mas inevitavelmente, no entanto. As semanas se transformaram em meses. O verão veio quente e úmido, e eu assisti Emma e Lucas crescerem de maneiras que me deleitavam e me aterrorizavam. Eles estavam felizes, genuinamente felizes, de maneiras que nunca tinham estado em nosso apartamento frio. Eles tinham estabilidade, atenção, tudo o que as crianças precisavam para prosperar. E Dante manteve suas promessas. Ele não me controlava, não me enjaulava, não tentava me refazer em algo complacente e decorativo. Em vez disso, ele me cortejou lentamente, pacientemente, como um predador que tinha aprendido que algumas presas requeriam uma abordagem mais gentil. Jantares em restaurantes onde ele tinha alugado todo o espaço para que eu não me sentisse exposta. Caminhadas no jardim enquanto as crianças cochilavam, onde ele me contaria sobre o dia dele e realmente ouviria o meu. Pequenos presentes que mostravam que ele tinha estado prestando atenção. Um livro que eu tinha mencionado querer. Materiais de arte porque eu tinha dito a ele que eu costumava pintar. Uma planta de jade porque eu tinha dito que sentia falta de ter algo verde para cuidar. Ele era cuidadoso comigo de maneiras que ele nunca tinha sido antes. Paciente quando eu me afastava, compreensivo quando eu precisava de espaço, presente, mas não avassalador. Era sedutor. Esta nova versão de Dante Moretti, aquele que tinha aprendido com erros passados, que estava genuinamente tentando ser melhor. Mas eu nunca esqueci do que ele era capaz. As noites em que ele voltava para casa com sangue nos punhos, que ele pensava que eu não notava. Os telefonemas que ele recebia em italiano, sua voz fria e final. O jeito que as pessoas olhavam para ele com medo. Mesmo enquanto eles mostravam respeito, ele ainda era um monstro.
Ele era apenas um monstro que amava seus filhos e estava aprendendo a amar a mãe deles sem consumi-la. 6 meses depois daquela noite chuvosa na faixa de pedestres, eu estava no berçário observando Emma e Lucas dormirem. Eles tinham se formado para camas de criança agora, decoradas com suas cores e personagens favoritos. Eles pareciam pacíficos, seguros, amados. Tudo que eu tinha querido para eles quando eu tinha fugido. Alcançado através do homem de quem eu tinha fugido. Você está pensando demais. A voz de Dante veio da porta. Baixa e íntima. Eu consigo ouvir do corredor. Eu me virei para encará-lo. Ele estava em suas mangas de camisa, gravata solta, parecendo cansado, mas contente, mais humano do que monstro na suave luz do abajur. Eu estava pensando sobre escolhas. Eu disse calmamente sobre como há 3 anos eu escolhi liberdade sobre segurança. E agora eu estou escolhendo ambos de alguma forma. Você está? Ele se moveu mais perto, sem tocar, mais perto o suficiente para que eu sentisse o calor dele. Ou você ainda está esperando o outro sapato cair? Ainda convencida que isso é temporário? Não é? Eu desafiei. Esta domesticidade, esta versão de você que lê histórias para dormir e beija joelhos ralados. Quanto tempo antes que o verdadeiro Dante Moretti volte? Aquele que resolve problemas com violência e não entende por que eu recuo. Ele nunca saiu, Helena. A mão dele subiu para cortar meu rosto, o polegar traçando minha maçã do rosto no gesto que tinha se tornado familiar de novo. Eu sou ambos os homens. O pai que ama seus filhos e o criminoso que os protege com sangue se necessário. Você não consegue separá-los. Eles são a mesma pessoa. Eu sei a admissão do eu. É com isso que eu estou lutando, porque eu amo te ver com eles. Eu amo te ver ser gentil e paciente e tudo que eu nunca pensei que você poderia ser. Mas eu também sei o que você fez semana passada com o homem que tentou te roubar. A expressão de Dante endureceu. Ele traiu a família. Há consequências para isso. Ele tinha filhos também. Uma esposa que agora é viúva. Ele deveria ter pensado nisso antes de me roubar. Sem remorso, sem culpa, apenas o pragmatismo frio que estava em seu cerne. No meu mundo, lealdade é tudo. Traição não pode ser tolerada. E é isso que eu não consigo aceitar. Aquela crueldade preto e branco. Então não aceite. A outra mão dele subiu, emoldurando meu rosto entre suas palmas. Continue me desafiando, continue sendo minha consciência. Continue me lembrando que há outro jeito de ser humano. Mas não me peça para ser fraco, Helena. Não me peça para deixar ameaças à minha família sem resposta, apenas para manter alguma pureza moral. Eu não estou pedindo pureza moral. Eu estou pedindo proporcionalidade, por misericórdia quando é justificada. E quando é justificada? Os olhos dele buscaram os meus. Quando alguém ameaça meus filhos, quando eles te colocam em risco, onde está a linha, Helena? Eu não tinha uma resposta. Esse era o problema com áreas cinzentas. Nada era simples mais. Eu não sei, eu admiti. Mas eu penso que nós descobrimos juntos. Eu te empurro para a misericórdia. Você me puxa para o realismo. E em algum lugar no meio nós encontramos algo que funciona. Um compromisso. O sorriso dele foi suave. Eu consigo trabalhar com isso. Ele me beijou então, lento e profundo, diferente daquele beijo desesperado meses atrás. Isso era uma promessa, um começo, um reconhecimento de que nós estávamos construindo algo novo das cinzas do que nós tínhamos sido. Quando ele se afastou, sua testa repousou contra a minha. Case comigo. Eu ri, embora soasse mais como um soluço. Você é insana, provavelmente, mas eu estou falando sério. Ele deu um passo para trás o suficiente para encontrar meus olhos. Não porque eu quero te possuir ou te enjaular, nem mesmo por causa das crianças. Embora Deus saiba que isso seja uma